Tudo bem com vocês, meus caríssimos alunos? Hoje nós vamos falar sobre o iluminismo, pensadores e características. Então não saia daqui porque eu vou fazer a chamada no final desta aula. Pois bem, vamos lá. O iluminismo foi um movimento intelectual, que surgiu aí durante o século XVIII na Europa e que defendia então o uso da razão. O que é esta razão, professor? Leia-se luz contra o antigo regime, as trevas, e pregava então maior liberdade econômica e também política. Então, este movimento, o iluminismo, ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo bem? Anotou? Se não entendeu, volta o vídeo e escreva aí. Baseado nos ideais liberdade, igualdade e fraternidade. Para você entender de uma forma bem sucinta, bem resumida, o iluminismo tinha o quê? O apoio da burguesia e os pensadores, e os burgueses, aliás, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comum. E qual era a crítica que eles faziam ao antigo regime? Bom, anota aí para você não esquecer. A crítica ao antigo regime, para você ter uma ideia, era em vários aspectos. Olha só, mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos então afirmar que o iluminismo defendia o que, professor Oswaldo? Com esses dados baseados no mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé, os iluministas defendiam o que? A liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia. Isso é antigo. O antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão. O predomínio da burguesia e seus ideais. Portanto, meu caro aluno, minha cara aluna, as ideias liberais do iluminismo se disseminaram assim, de forma rápida entre a população ou pela população, e alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram então a aceitar aí algumas ideias iluministas. Então, estes reis, que eram denominados déspotas esclarecidos, ou seja, déspotas esclarecidos, pois tentavam o quê? Conciliar o jeito de governar absolutista ali com as ideias de progresso iluministas. Sim, e alguns representantes deste caso aí do despotismo esclarecidos foram, anota aí para você não esquecer, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal. Sim, porque alguns desses pensadores ficaram famosos e tiveram aí destaque de suas obras ou por suas obras e ideias neste período. Olha só que interessante, quem são esses caras que foram aí os iluministas? Por exemplo, Locke, ou seja, John Locke, que era considerado o pai do iluminismo, e a sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defende o quê? A razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua sem nenhuma ideia, ou seja, uma folha em branco. Ele defendeu que a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Outro que não podemos esquecer, Voltaire, François-Marie Arouet Voltaire, e ele vai se destacar pelas críticas feitas ao clero católico e a sua inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Montesquieu, Charles de Secondat de Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, ele defendeu a tripartição de poderes, como nós temos hoje no Brasil, legislativo, executivo e judiciário, esta independência entre esses 3 poderes, ou seja, esta tripartição de poderes, como eu falei, legislativo, executivo e judiciário. No entanto, vale lembrar aqui, ressaltar que Montesquieu não era a favor de um governo burguês, porque a sua simpatia pela política inclinava-se para uma monarquia moderada. Jean-Jacques Rousseau, com sua famosa obra O Contrato Social, na qual Rousseau afirma que o soberano deveria o quê? Seguir ou dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria então condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos, e Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. Kisner, ou seja,
François Kirchner foi o representante, né, oficial da fisiocracia. O que era isso? Ou seja, os fisiocratas, eles pregavam o quê? Um capitalismo agrário sem a interferência do Estado. Outro que não pode ficar de fora, Adam Smith. Ou seja, o Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte, anota aí para você não esquecer. O Estado é legitimamente, né, poderoso se for rico, e para enriquecer os estados necessita o quê? Expandir as atividades econômicas capitalistas. E para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar a liberdade econômica e política para os grupos particulares, ou seja, a iniciativa privada. E a principal obra de Adam Smith foi A Riqueza das Nações, na qual o Adam Smith ele vai defender que a economia deveria ser o quê? Conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura, o mais puro capitalismo. Se você gostou desta aula de hoje, desse conteúdo sobre a questão do iluminismo, né, dos pensadores e as suas características, não deixe de se inscrever no canal aí, assine já o canal, deixe o seu like e compartilhe esta videoaula com os seus coleguinhas de classe ou turma. Vejo você na próxima aula. Não esqueça, eu sempre faço a chamada no final da videoaula. Tchau!